a quinta-feira de falar sobre os pontos que está proposto nesse dia. Então, eu vou abordar aqui alguns pontos cruciais que o Senhor deixou para nós, para que podemos conhecer qual o propósito de Deus para nós, o homem. Começando por Cristo, era o homem, o filho do homem, e tornou-se o Filho de Deus pela ressurreição. Então Deus tinha um grande desejo de aprovar seu plano através do homem que ele fez, Adão. Está lá em Gênesis 26 até o 28. Mas esse homem não foi capaz, porque ele corrompeu. Aí Deus, através de Cristo, ele cumpriu sua vontade. Porque Cristo, embora sendo homem, ele não pecou. Mas ele foi coroado de glória e honra através da ressurreição. Quando ele ressurgiu, ele foi coroado e assentado junto ao Pai como rei. Por isso que ele foi coroado de glória e de honra. Se Jesus tivesse falhado em algum momento, Deus não tinha ressuscitado ele. E ele tinha ficado na morte. E nós também teríamos ficado na morte. Aqui, como está aqui em Atos 2, 27, eu vou ler para nós confirmar. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Bem assim somos nós, porque Cristo ele abriu uma porta, um caminho para nossa salvação. Porque ele não pecou, por isso que Deus ele exige muito de nós a santidade e a obediência, para podermos entrarmos nessa glória, ser glorificado com Cristo. Então, louvo o Senhor pela grandeza do poder dele, de fazer Cristo ser um homem perfeito, para que nós pudéssemos também herdar essa primogenitura. Através da ressurreição, ele tornou o Filho primogênito de Deus. Mas na ascensão, ele foi coroado de glória e de honra. Nesse dia, ele falou, no dia que ele ressuscitou, ascendeu o céu, apresentou o Pai falou com ele, você é meu filho, eu hoje te gerei. Então, podemos até confirmar aqui em Hebreus 2, né? Hebreus 1, 5. Hebreus 1, 5 fala assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, os anjos não foram capazes de cumprir a obra de redenção, todo o propósito que Deus tinha proposto, né? Para que a salvação do homem saísse desse pavor da morte, porque nós estávamos debaixo de uma opressão satânica, com medo da morte, mas Cristo já morreu por nós. Hoje nós vivemos, nós temos vida, então não podemos mais ter medo da morte, porque Cristo já venceu por nós. Louvado seja o Senhor por esse homem perfeito, né, que foi Cristo. Então, Cristo, ele venceu tudo. Ele não passou pela terra, não pecou, para que nós também se nos santificasse, conhecer o pecado e afastar, né? Porque o Espírito é para isso, para nos mostrar onde está o perigo, o erro, e para sermos naquele dia também chamados filhos de Deus, porque nós temos agora nessa primogenitura que Cristo abriu para nós. Ele era o unigênito Filho de Deus. Antes de ser sepultado, ele era o unigênito Filho de Deus, mas depois da ressurreição, ele tornou o primogênito. E depois da ascensão, ele foi coroado. Ele só foi coroado quando ele assentou no trono, como rei de Deus. Deus falou com ele: meu filho, eu hoje te gerei, porque os anjos não eram capazes. Não foi capaz, né? Então nós, como esse reino de glória, Deus está nos dando o mundo para governar, o mundo que há de vir, que os anjos não são capazes. Jesus, por um pouco, ele fez menor que os anjos. E como nós também, menor assim, em estatura física, mas para
cumpriu o propósito de Deus. Só o homem nascido de uma virgem, ele cumpriu, porque ele passou por sofrimentos e foi aperfeiçoado com sofrimentos, para poder nós também conhecer o que significa o sofrimento para nós, porque nós viemos de carne e sangue. Como Cristo veio, ele veio de carne e sangue, mas não pecou. E nós viemos do pecado. Por isso que nós pecamos e sabemos qual é a origem do pecado. Para suportar o pecado até ser resgatado por Deus na glorificação, na salvação completa de Deus, para que podemos herdar esse reino que há de vir. Aleluia. Obrigado. Esse foi o meu ponto de hoje. Que Deus abençoe todos nós.